Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, povo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. É uma honra, uma graça, uma alegria estar com vocês. Canção Nova é parte da minha vida, é minha vivência, é tudo aquilo que hoje, se eu estou aqui diante de vocês para partilhar um pouco de tudo aquilo que Deus me fez mergulhar. Eu sou médico, eu sou formado em medicina e neurocirurgia, fiz neurociências. Hoje estou diante de muitas frentes agora para anunciar a verdade científica para o mundo todo. Não só no Brasil, mas para o mundo todo, porque, infelizmente, a medicina tomou dois caminhos. Uma medicina hipocrática, que é o que eu acredito, a medicina do acolher o ser humano como um todo, e a medicina que vocês já ouviram falar por aí, que depois as coisas não vão ficando muito verdadeiras. Mas o que eu quero hoje trazer para vocês aqui é um caminho profundo. Por quê? Porque Deus me deu a graça de, no meio da pandemia, terminar este livro, Tratado de Cura Interior. Desde o título, que foi muito rezado para que saísse dessa forma, uma forma até de uma obra médica. Vocês vão, a partir de todo este roteiro, vocês poderem entender que a destra de Deus quer nos curar. E esse espaço que existe entre a mão do Criador e o nosso dedo é a nossa liberdade. E é isso, o maior dom de Deus é a nossa liberdade. E isso não tem preço. Isso foi a causa de todos os martírios até hoje. Todo o sangue derramado, e toda vez que você for à missa e ver algum sacerdote vestido com trajes vermelhas, você vai, na mesma hora, pensar: custou-lhe o sangue. Custou-lhe o sangue. A palavra de Deus está para nós em Jeremias 33,6. Eu quero que você agora acolha essa palavra e leve ela para onde você estiver. Você que está vindo agora nos meios de comunicação, queridos, seja em que situação que você estiver agora, pega Jeremias 33, versículo 6, escreve, digita, coloca hashtag vou pensar-lhe as feridas e curá-las, e proporcioná-las abundância de felicidade e segurança. Vou pensar-lhe as feridas e curá-las, e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, eu queria que nesse momento agora vocês fossem, depois dessa experiência da oração no Espírito Santo, depois dessa experiência agora, como foi na nossa adoração maravilhosa, como foi na pregação do Ida, que vocês agora abrissem o coração, porque Deus agora está pensando as suas e as minhas feridas. Porque você e eu somos muito especiais para Ele. Muito. Por que eu tenho que bater nessa tecla? Porque todas as vezes que tentarem reduzir o catolicismo dentro de vocês, com ideias cientificistas, você diz não. A minha diferença entre um ser humano, a minha diferença entre eu e um animal é porque o animal vive com sinais, o ser humano vive com a certeza de que ele tem pela frente
a incerteza. E o que vocês veem são pessoas neste mundo hoje em dia todos cheios de certeza. Só Deus é a sabedoria em tudo e a ciência profunda que nós não atingiremos ainda aqui. Santo Agostinho dizia que ele pegava a palavra de Deus a vida toda e não conseguia chegar em 1/10 daquilo que ele tinha que sedimentar. Então, as pessoas... Tem uma história de um diácono americano, perto da Universidade de Steubenville, que é uma universidade franciscana em Ohio. E ele, diante de uma mulher que sofria, porque ela tinha sido abusada dos 6 aos 15 anos, e ela sofria muito de traumas profundos, ele consultou os médicos. Como é uma universidade que tem faculdade de medicina, foram todos para lá, uma que a gente chama hoje de avaliação multidisciplinar. Então tinham vários profissionais, todo mundo dando palpite sobre o assunto. Acabava o assunto e as pessoas... E ele saía dali com a sensação de que nada aconteceu. Então ele procurou um grupo de religiosos e partilhou com os religiosos: precisamos fazer alguma coisa por essa mulher, ela continua sofrendo muito. E ela veio me procurar porque ela está tentando tirar a sua própria vida. E eles então se uniram, e aqui entenda bem o que eu vou falar, para não sair daí falando outras coisas. Eles fizeram uma oração. E uma vez tinha um padre, virou para mim e falou assim, um dia ele falou assim: nossa, como essa missa enche. Um padre falando que outro padre celebrava uma missa e que enchia. Aí eu falei: padre, essa missa enche. E aí ele falou: eu preciso aprender mais com esse padre, porque a diferença entre o que eu estou fazendo e o que ele faz é porque ele leva mais pessoas a aprofundar-se dentro do tabernáculo. Uau! Qual é a diferença que tem entre essas duas situações? E por que esse grupo de religiosos rezou por essa mulher e não aconteceu nada? Porque fica só aqui fora. A coisa não anda. Então, depois de muito pesquisar para poder ajudar essa senhora, que já estava à beira de tirar a própria vida, esse padre então, esse diácono, ele escreve um relatório e diz assim: a impossibilidade de tratar essa senhora, eu tenho que reconhecer que a psicologia moderna e a psicologia cristã têm uma distância muito grande. E a partir dessa presença, desta constatação desse diácono, nós vamos abrir agora um livro onde as pessoas se incomodam quando esse livro é aberto, porque esse é o livro da realidade. Esse é o livro da constatação de que precisamos melhorar, precisamos aprofundar e dar testemunho daquilo que Deus está operando hoje. Esse rincão já foi palco de muitos milagres. Milagres que duraram muito tempo para realizar, milagres que foram espontâneos. A psicologia cristã, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, ela convida você, convida a instigar todo profissional de saúde que está me ouvindo agora nesse momento, e são muitos, a buscar esse caminho. Quem me chamou para esse caminho? Quem me chamou para esse caminho foi Jesus. Num grupo de oração eu recebi uma experiência física. Naquele momento que eu era tocado na minha cabeça. Comunidade Bom Pastor, Rio de Janeiro, um bom tempo atrás. E dali para frente,
Deus me trouxe para cá, e daqui fui conhecendo outras coisas, fui acontecendo muitas coisas, e fui adotado por um santo muito especial. Claro que pela intercessão da Virgem Maria, foi São Padre Pio. E São Padre Pio é o santo intercessor dos médicos, porque o negócio dele é médico. Ele criou um hospital para tratar de gente miserável. E Padre Pio e eu, nessa confusão de conhecê-lo, cada vez mais eu lia mais coisas sobre ele, e um dia eu operei uma paciente que era daqui da comunidade, e o Padre Jonas foi dar uma unção dos enfermos, juntamos todos, rezamos por ela, 5 minutos de oração, ele pegou e falou assim: Nácia, a oração para ela já terminou, me dá a sua mão. Aí no momento em que eu estendi as minhas mãos, ele falou: Jesus quer agora que você seja ungido, como Davi foi ungido, e derramou o óleo nas minhas mãos. E dali, naquele caminho, o Senhor me confiou o caminho da cura interior, que eu tive a graça de ter como diretor espiritual, não só o Padre Jonas, mas como o Padre Robert de Grandes. E eu queria que todos vocês que já, por alguma razão, vocês sentiram no coração aquela palavra do Senhor através das mãos do Padre Jonas, desse uma salva de palmas para ele aqui. E oramos por ele, por todos os seus dias, que Deus ainda o conserva aqui com a gente, porque ele é um santo em vida. Depois disso, Deus me chamou para uma missão junto com o Guido, que é um cara que todo mundo devia conhecer, é o anjo surfista. E eu e Guido andamos muito juntos, formamos um grupo Padre Pio de profissionais de saúde, e Guido foi para Jesus, com 3 anos de ministério público, sem ter sido ordenado nem diácono, nem médico. Ele largou a medicina e foi para o seminário, mas Deus fez muita coisa através dele, através do nosso ministério, aqui lá no Rio de Janeiro, em outras cidades e aqui em Cachoeira Paulista. O catolicismo é a religião mais mística que existe. As pessoas, eu acho engraçado, muitas pessoas saem da igreja e começam depois a buscar outras coisas, dizendo: não, mas lá eu estudo, não, mas lá o povo lá é espiritualizado. Eu falo: então, meu amigo, você nunca foi numa missa, porque no início da missa o padre diz: vamos celebrar os santos mistérios, o grande mergulho dentro da mistagogia, do mistério. E durante a Santa Missa você tem muitos momentos de cura interior, muitos. E quando eu falar as palavras aqui, vocês vão se lembrar do que eu estou falando, porque são palavras do próprio missal. Então Jesus é o mesmo, naquela época que ele andava em Israel e hoje. Ele quer curar você. Você crê nisso? Ele quer curar você. Você veio aqui porque todos nós precisamos de cura interior, nós precisamos de cura o tempo todo. E no Eclesiástico 38 diz que se você estiver doente, apresente-se para Deus. Como que você tem apresentado essa tua doença para Deus? Qual é a sua sinceridade? Porque doença, meus amigos, não é uma doença só física, tem várias doenças. Tem chaga que a gente carrega cronicamente dentro da gente. São Paulo dizia: eu tenho um espinho na carne. Que doença é essa? São Paulo não falou. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta: São Paulo, qual era a tua doença? As doenças mentais, as doenças espirituais. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Busque o perdão. Arrependa-se dos seus pecados. E com o perfume de suave odor, ofereça ao Senhor e procure o médico. Procure o médico, porque o médico é o dom de Deus. O médico é o dom de Deus. Então, meus irmãos, imagina um médico que encontrou Jesus, São Lucas. Aliás, nunca ele encontrou fisicamente, né? Mas ele constatou os milagres. Você imagina ele levando as pessoas
Porque a vida dele, antes de ele conhecer Jesus, era uma vida de impotência. Ele tinha os seus problemas, ele queria lutar contra a morte. Ele dizia que Deus era mau porque as pessoas morriam. E ele nem sabia que Deus já operava milagres através daquilo que ele fazia. Ele não tinha medo de peste, ele não tinha medo de entrar em enfermaria de Covid, ele não tinha medo de entrar em lugar nenhum, porque naquela época as pestes dizimavam as embarcações. E ele continuou. E quando ele começa a conhecer os milagres de Jesus, ele vai fazendo o caminho de Jesus, que vai ser um dos mais bonitos, porque ele vai encontrar com Maria. E ele é o único, vocês pegaram o Evangelho, é o único que Maria se revela o Magnífica. Então São Lucas é aquele cara que era o grande amigo de Paulo, meu médico. Era o cara que escreve os Atos dos Apóstolos, é o cara que estudou em Alexandria, um cara que tinha um conhecimento sobre tudo. Mas se imagina o quanto o inimigo não gostava dele, porque ele era médico que conhecia Jesus. Então, meu irmão, você está vendo hoje aqui, se você está hoje aqui, se você está vendo em algum tipo de mídia, se você vai ver essa pregação gravada, você é médico, se coloca no joelho no chão agora e diz: vem Espírito Santo, eu quero ser um médico igual São Lucas. A terapia cristã é muito diferente da secular. A antropologia é diferente. Jesus cura através do seu Espírito Santo. Jesus cura através do seu Espírito Santo. Você imagina chegar num consultório onde uma pessoa vai te atender e antes de atender já pede: vinde Espírito Santo. Mas Jesus já vai estar revelando para aquela pessoa as profundezas daquela dor, daquele sofrimento. Os dons do Espírito Santo é que vão permeando o coração de quem tem fé. E as pessoas vão sendo libertas e curadas no espírito, na alma, na mente e, é claro, no físico. A psicologia cristã, e eu convido vocês, porque isso aqui a gente ficaria, pessoal, um bom tempo fazendo um retiro para tentar mostrar para vocês e fazer um caminho, um roteiro de cura exterior, mas que tem nesse livro. A chave para todos os ministérios. Você que é formador de grupo de oração, meu amigo, isso é o roteiro. Vocês vão entender isso no final. A cura, o objetivo da psicologia cristã é a sua santidade. O objetivo da cura da psicologia cristã é a sua santidade. O objetivo de muitos tipos de linhas, de cuidados que ficam apenas na mente, é para arrumar as coisas. Vocês sabem disso. E eu falo muito isso. Existe muito diagnóstico das coisas, mas não existe aquele final. Aquilo que o diácono estava procurando, ele viu um vazio na frente dele. Porque não adianta você tocar nas feridas e não ter com que curá-las. Mas o Senhor disse na palavra, em Jeremias 33:6, eu vou pensar essas suas feridas, eu vou aliviar seu sofrimento. Respostas vindas do alto. Resposta à ansiedade e à depressão. Cristo vivo. Adoração e a Eucaristia. Resposta à dor, à culpa, que é a raiz. A culpa é a grande chaga do pecado. E qual é o remédio? A cruz. Então olha como que a psicologia cristã ela é altamente profunda e eficaz. Ela é igual a Hebreus 4. É a palavra de Deus que vem, Sabedoria 16:12, não é a erva nem o unguento que te cura, mas a palavra de Deus que cura todas as coisas. Senhor, eu já pesquei a noite toda, já joguei a rede lá dentro. Lucas
5, de 1 a 5, mas eu não peguei nada. O que eu não peguei? Eu não peguei as coisas que eu precisava mostrar para o Senhor me curar. Aí Jesus fala, joga de novo agora, filhão. Agora que você vai estar deixando eu entrar na sua vida, joga de novo. E eu jogo e digo para ele igual Pedro, mas por causa da sua palavra eu vou jogar. E aí vem tudo, e mais alguma coisa que precisava vir. A palavra de Deus cura todas as coisas. Existem falsos objetivos. Vocês já passaram por isso, muita gente que faz terapia, muitas vezes passa por isso. Olha só, isso que você está vivendo, isso que aconteceu contigo, acontece com todo mundo assim, dessa forma. Você não resolveu o problema, você só falou para o cara se acostumar, porque nós estamos vivendo no ano de 2022 e agora tudo parece normal, está tudo de cabeça para baixo, meu irmão, não sei que está errado. E toda vez que você quiser saber onde é que você está errado, você olha na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus te diz, você fala, aqui eu estou certo. Não é assim que a gente deve fazer, a gente como bom católico? E a visão verdadeira, pessoal, a visão verdadeira da psicologia cristã é vida em Cristo. E para que você viva em Cristo, eu preciso de uma frase de Thomas Merton, que é um grande cara, um cisterciense maravilhoso, um cara que, quem quiser estudar sobre a história dele, é maravilhosa. E ele dizia uma das coisas mais impactantes assim, que eu já vi. Ele falou assim, se você encontrou Jesus Cristo, agora Ele vai te levar a te conhecer. Você precisa se conhecer. Ele quer te conhecer, Ele quer que você se conheça. Por que Ele quer que você te conheça? É muito claro. Mas Ele não é muito claro enquanto você não ouviu falar sobre isso. Ele vai fazer você mergulhar tão dentro de você, naquele ponto crucial, que eu diria o ponto álgico, o ponto da dor, aonde você vai constatar que a partir daquele momento você ama você mesmo. Porque só dessa forma que você vai sair para o exterior e vai amar a Ele, o Senhor, e ao próximo, como a si mesmo. Tem gente altruísta, faz um monte de coisa para os outros, mas não ama a si mesmo. Que adianta isso? Isso não te aproxima de nada. Porque uma hora isso fica ruim. Então nós temos 5 obstáculos para a cura. O primeiro, nós não queremos saber sobre cura. Uma das coisas mais tristes que eu já vi, uma vez eu fui em Israel, e quando eu cheguei perto da igreja de Santana, tem uns padres lá, que eles usam uma batina branca, e lá é muito sol, igual isso aqui. E eles normalmente são africanos. Mas eles são assim, aqueles caras que você transpira a santidade, né? Você quer que te dê uma bênção. E o que ele faz quando você chega perto dele e fala, sua bênção? Ele impõe as mãos sobre você. E a força do Espírito Santo, não tem uma pessoa ali que vai sair do mesmo jeito depois que ele botou as mãos. Por quê? Porque para o mundo, em geral, isso é parte da nossa fé desde o início. E eu fico impressionado como as pessoas morrem de vergonha de colocar a mão sobre o outro para rezar. Porque fica uma oração minha, ela é minha. Quando eu coloco a mão sobre o outro, a oração é nossa. Onde 2 ou mais estiverem em seu nome, ali ele está. E infelizmente isso entrou do lado ocidental do mundo, e aonde mais a gente esperaria que as pessoas fizessem isso espontaneamente sobre nós, a gente não recebe. A minha doença, olha outro problema, olha outro obstáculo. A minha doença foi enviada por Deus. Quantas vezes você já não viu isso ou você não falou essa besteira? Né? Quem que é o autor do pecado? Quem que é o autor da morte? Não é Deus.
Deus, de maneira alguma. As pessoas ainda acreditam nessas mentiras. Deus sabe o que fazer com a tua cruz. Ele sabe que se você abraçar a sua cruz, Ele vai carregar essa cruz para você o tempo todo. E a gente tem a maior dificuldade de chegar na cruz, porque o inimigo fica entre a gente e a cruz. Fala, não chega perto disso aí não, que isso, mano, tem um caminho mais tranquilo aqui. Mas a cruz é nossa força e sempre vai ser. Nós somos cristãos. E quem não tem uma cruz em casa, trate de arrumar uma, abençoar, exorcizar e botar. Nós somos esse sinal. Eu recorro a um santo para interceder pelo milagre, porque eu não sou santo. Até aí tudo bem. Ah, mas milagre só acontece nos santuários. Quantas pessoas ainda pensam dessa forma? E você, agora, meu irmão, Deus está visitando você na sua casa, nesse lugar que você está agora. Nesse lugar que você está agora. Porque essa palavra está entrando dentro do seu coração. E nesse momento Deus vai fazer um milagre. Porque o milagre depende do 100% humano, porque o 100% divino já está. Nós é que obstruímos esse fluxo. Uma outra coisa ocidental braba chama dispensionalismo. Sabe o que é isso? É a gente dizer para o povo que a gente não precisa de sinais nem prodígios não, isso é coisa antiga. Isso é coisa dentro daquele povo que acredita nisso. Quantas vezes vocês já não ouviram falar nisso? Quantas vezes vocês já ouviram falar nisso? E eu digo aqui para você, renuncie a esse pensamento. Os milagres estão acontecendo agora aqui neste lugar. Os milagres começaram a jorrar aqui desde o primeiro minuto desse dia. Onde aqui começou a se falar e louvar ao Senhor. O louvor é o maior ato humano que abre o coração. Por que a gente quando louva, a gente levanta a mão, é porque a gente assim abre o peito, abre o coração, deixa a graça fluir. Tem um escritor católico, chama Louis Ively. Ele escreviam que milagres eram remanescentes de uma idade antiga. Olha quanto materialismo e cientificismo às vezes está dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade. E a gente precisa ser profeta, a gente precisa ser anunciador da verdade e desmascarar esse tipo de coisa. Porque isso desvirtua um monte de gente que está precisando. Pessoal, eu falo para a gente do mundo inteiro. Graças a Deus, Deus me deu um dom de línguas, de falar várias línguas. Mas as pessoas que eu gosto mais de falar são as pessoas mais simples que existem. E eu tento pegar toda a complexidade que é da ciência e apresentar para aquela pessoa. Para uma coisa, para que aquela pessoa tome as decisões na vida dela de forma certa. Ou de forma adequada. Ou que elas saibam ser críticas. E quais sejam as decisões que elas tomarem, eu respeito. Porque ainda, de novo aqui, Deus nos fez livres. E isso ninguém pode tirar da gente. Ninguém. E o que é o joio? O joio é essa história de que Deus não quer te curar, de que Deus cura doente, mas não é você. Falar que o catolicismo precisa se desvencilhar dessas coisas sobrenaturais. Eu já ouvi muito falar sobre isso. Muito. O joio ele é semeado sempre pelas falsas doutrinas. As falsas doutrinas. Eles estão no meio de nós, mas não é um dos nossos. Jesus cura. E Jesus que cura. A nossa fé ela é cristocêntrica. Nossa Senhora é a intercessão mais pura que um ser humano pode ter. E o milagre é Ele que realiza. Faz tudo o que Ele vos disser. Não foi ontem, não falou isso do Evangelho? Vai lá, faz tudo o que Ele vos disser. Ela coloca a bola na marca do pênalti, Jesus é que cobra. Então Jesus cura as nossas enfermidades espirituais no encontro pessoal com Jesus.
O Senhor cura nossas doenças mentais, raízes de matérias mentais. Apresente ao Senhor. Nós somos o que pensamos: ódio, vingança, rancor, falta de perdão, ressentimento, amargura. Tudo isso é manifestação mental. Tudo isso é raiz. Eu preciso rezar as raízes das minhas doenças. Graças a Deus, Deus me trouxe esse livro. E vocês vão folhear cada doença mental dessa espiritual, e vocês vão ver que tem raiz e tem palavra de Deus em cima de cada uma delas. Uma querida, amada, fundadora da Comunidade de Jesus, está viva no Rio de Janeiro, Teresa Arruda, uma pessoa que o mundo conhece, de tanta coisa ela fez, tem idade do Padre Jonas. E um dia ela rezando por mim, ela falou assim: ele está cobrando, ela tem uma intimidade com Jesus, ela falou assim: ele está cobrando aquele livro, ele está te cobrando, o livro está aqui, Teresa, o teu já está separado, amo você. Cura física, Deus tem feito bem todas as coisas, não importa a doença, não importa a doença, pessoal, as doenças mais graves, Deus cura câncer como cura gripe. A base para a cura física é a fé. Então Deus quer curar a sua alma, o seu espírito e o teu físico. Para isso você precisa obedecer a certos princípios, né? Primeira coisa, você precisa de assumir a sua identidade. Eu sou amado por Deus, eu sou de Deus. Deus me pensou. Eu sou o que sou um Deus de amor, vim aqui para te curar. Essa música é uma unção absurda. Eu não consigo cantar essa música no nosso ministério que a gente tem no Rio de Janeiro, de mães que infelizmente tiveram o problema do aborto. A gente tem uma missa de celebração pela vida, e ali a gente faz muitos momentos de oração de cura interior, e uma delas com essa música. Então eu preciso dessa autoaceitação. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso ter responsabilidade. O que significa ter responsabilidade? Consciência limpa. Nós não somos, pessoal, a gente está no caminho da santidade. Eu tenho os meus defeitos, todos nós aqui temos os nossos defeitos. Nós lutamos todos os dias contra eles. E cura interior é um caminho que nos dá força, que nos dá mais condições da gente vencer, para a gente poder ser caminho de graça na vida do meu irmão, na vida da minha família, da minha igreja e da minha nação. Autoridade da minha família, na minha igreja, respeitar as leis do meu país. O perdão é a chave que liberta. Perdão é bom para quem dá, esquece quem está recebendo. Mas a pessoa já morreu, doutor Nath. Mas a pessoa nunca mais falou comigo. Mano, Jesus conhece todas as pessoas. Diante do Santíssimo, faça uma oração de perdão. Tem um livro meu que chama A Ponte, que é o testemunho da minha luta contra uma doença muito séria. E vocês, não sei se vocês já leram, mas ali dentro, no âmago dele, tem uma oração maravilhosa que chama oração de perdão incondicional. Aproveita e faz isso, que vai ser um caminho muito importante. Pertença, nós somos de Deus. Deus diz que está marcado nas mãos dele a nossa vida, o nosso nome. Ele já nos conhecia desde o ventre materno. E a liberdade, meus amigos. Só a pureza de coração faz a gente ser livre. Por isso que a gente precisa da confissão. Por isso que a gente precisa nos render à misericórdia de Deus. O sucesso e a felicidade, elas são fruto das nossas escolhas. Então, uma vez perguntado, Madre Angélica, que é a fundadora, né, ela faleceu, da IWTN, que é a maior emissora católica dos Estados Unidos, ela resolveu que ela já estava de saco cheio, ela era uma clarissa, que depois ela saiu, e ela montou tudo aquilo é maravilhoso. Ela estava de saco cheio diante da adoração. Ela fechou o olho e ela começou a ver um monte de mulher na frente dela, ela uma atrás da outra, uma atrás da outra. Quando ela se assustou, ela virou e falou assim: Jesus, por que tantas mulheres? Ele falou assim: porque dentre elas eu escolhi você.
Então eu preciso de ter todo o processo de aceitação em mim. Meus pais, não adianta ficar reclamando de pai e de mãe, são os que você tem. Você é metade de cada um. Meu tempo. Você está vivendo nessa fase aqui. Você não nasceu para viver numa moda de 1930. Ah, mas as mulheres daquela época. Cara, tu está vivendo agora, 2022. Aceita e vive. A minha raça. Eu preciso aceitar qual é a sua origem, qual é a sua raça. Os africanos têm a mania de colocar a mão um em cima do outro e vão falando os patriarcas daquela raça, até chegar no dia de hoje. Nacionalidade, tem gente que migra daqui, vai para outro lugar do mundo, vocês estão me ouvindo aí, que são de outro país, tem muito disso. O cara às vezes passa por uma crise de identidade, não, eu quero ser desse país aqui. Aí o cara não faz mais a língua natal, o cara rejeita a bandeira, faz um monte de confusão. Você nasceu nesse país, é a sua nacionalidade. O meu gênero, isso é muito importante. Isso é muito importante. Minha ordem de nascimento. Ah, mas o meu mais velho, você é do meio? Eu também sou. Né? Minha ordem de nascimento, meus irmãos e minhas irmãs. Quantas pessoas têm problemas em casa muito sérios. Não estou falando em coisinha pequena, não. Pessoas que têm problemas com características físicas e tentam o tempo todo ser aquilo que elas não são. Minha idade e o medo da morte. Pode rezar sobre tudo isso aí, que eu tenho muita gente assistindo aqui agora, que com certeza, nesse momento, então faça um roteiro de exame de consciência. Nesse livro, eu apresento para vocês um roteiro de exame de consciência, muito legal. Então vamos lá, pessoal. Roteiro de cura interior. Primeiro passo, oração do Santo Espírito, oração do Espírito Santo. Segundo passo, expõe a raiz do seu problema. Medo é sempre uma situação traumática que você já teve. Solidão é uma situação de abandono. Culpa, eu já falei, é pecado. A raiz. Então peça ao Espírito Santo que revele qual é a causa maior. Quarto passo, caminhe com Jesus pelo ocorrido. Como é importante, Teresa me ensinou muito a fazer sobre isso. Você vai naquele lugar, tem até uma música que a gente fala isso, né? Vamos, Jesus, caminhar na minha vida. E aí você vai, naquele momento todo, com Ele. E quando acabar esse momento, enterre esse momento com Ele. E depois, chega, lugar de vitimismo não é aqui. Você só pode ser vítima do vitimismo se você não conhece Jesus. Jesus nunca disse que você tem que morrer do jeito que você nasceu, não. Ele nunca falou que pau que nasce todo, mas para com isso. Não tem nada na tua vida que Deus não possa mudar agora. Ele passeou aqui hoje no meio de nós. Todo mundo que tocou nele mudou de vida. Não esquece, olha, eu não senti isso agora. Você vai sentir. Sabedoria dos padres do deserto para esse tempo de hoje. E pessoal, não se engane. Deus não cura você para você sair com um diploma aqui de que fui curado. Fazer uma camiseta, Jesus me curou, agora eu sou uma pessoa super curada. Gente, vocês podem ter problema, eu não tenho mais, porque eu sou curado. Jesus te curou para você levar esse testemunho para todos aqueles que agora estão sofrendo, agora estão padecendo. Se você era uma infelicidade de ter feito um aborto, e você foi curada disso, você não vai descansar enquanto você não levar essa mensagem a todas as mulheres do mundo que não sabiam que isso era possível. Elas vivem uma doença chamada síndrome traumática pós-aborto. E isso tira toda a vontade da pessoa de viver. Ela não consegue mais ser amada. Porque não existe coisa mais linda no mundo que você vê uma criança num berço, acabou de nascer. A alegria na família é total. Agora você imagina isso num caixão.
é a mesma coisa. E Jesus está dizendo para mim e para você aqui agora: eu quero curar o meu povo, eu estou pensando as suas doenças, as suas feridas. Então os padres do deserto diziam o seguinte: uma coisa eu aprendi quando eu era novo, que Deus me ama. Que bom. E outra coisa eu demorei muito tempo para aprender: eu não sou Ele. Nesse momento você está quebrando a espinha dorsal do inimigo que a vida inteira fez você viver dentro de uma palavra chamada soberba, vanglória, que é onde você se coloca na posição de Deus. Foi isso que os anjos acabaram caindo tudo. A humildade é a nossa grande força. E para acabar, eu queria fazer com vocês 2 meditações. A primeira é sobre depressão. Existem 4 raízes de depressão que vocês precisam sair daqui já decorado na cabeça. A primeira é falta de fé. A falta de fé nos leva a essa vivência de alma e mente de uma doença muito séria. Não minimize quem tem esses sintomas. Perda de vontade de viver, perda de gosto das coisas, ciclotimia, fico o dia inteiro tendo altos humores e baixos humores, dores pelo corpo todo, fibromialgia, enxaqueca, um monte de coisa, insônia. Segunda coisa é falta de afirmação, rejeição. Isso é raiz. Pega isso, reza nisso, reconcilie com esse fato dentro da sua vida. Culpa, por quê? Porque é o pecado que joga a gente dentro daquele lugar. Você está vivendo uma situação irregular na sua vida, isso te traz culpa 24 horas por dia. E você começa a ficar com esses sintomas todos que eu falei e você não sabia. Você está pensando até em tirar a sua própria vida. Você não tem mais prazer de viver. E experiências traumáticas, meus queridos. Uma delas foi essa que eu acabei de narrar aqui com relação ao aborto. Então guarde esses 4 pontos, leve-os com vocês. Comece a rezar a raiz das coisas. Cura dos traumas da morte. Jesus nunca tratou a morte como amiga. Ele sempre dizia que era inimiga dele. Ele encarava ela de frente. E ele venceu a morte. E a gente fica sempre num espírito de derrotismo. A gente fica derrotado diante da morte. A gente fica revoltado. Você pode criar um luto, mas o luto tem que acabar. E vai acabar hoje. Porque não sou eu que estou falando isso para você. É Jesus que está falando. Ele venceu a morte. E se essa pessoa morrer em estado de graça, ela está num lugar muito melhor que você. Para de ter inveja dessa pessoa. Para. Prepare o seu corpo para um dia. Os monges fazem isso. Eu renasço todas as manhãs e morro todas as noites. Você vai dormir, qual é a chance que você tem no dia seguinte acordar para essa vida? Então arruma a tua casa, exame de consciência. Se reconcilia com Deus e com os irmãos, e com você mesmo principalmente. Amados, amar é deixar aqueles que amamos serem eles mesmos, e não tentar moldá-los segundo a nossa própria imagem. Caso contrário, estaríamos amando apenas o reflexo de nós mesmos. Thomas Merton. Para viver, o homem precisa estar todo vivo, corpo, alma, coração e espírito. Então eu convido você a trilhar esse caminho comigo nessa tarde maravilhosa, dia da última aparição de Jesus, de Nossa Senhora em Fátima. Em primeiro lugar, você mesmo, no seu canto, em oração. Não tente apressar esse momento. Faça como o Espírito Santo o guiar. E depois de tudo feito, diga sempre: Jesus, eu confio em vós. O Senhor diz que hoje é o último dia, o primeiro dia do resto da sua vida. Bota fé no que eu estou falando.
Fecha teus olhos agora, coloca a mão sobre o seu coração. O Senhor agora está te destituindo de todas aquelas armaduras que você foi colocando ao longo da sua vida. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você trouxe para cá hoje, mas Jesus sabe. Jesus sabe e acolheu durante a adoração. Jesus, toca você agora fisicamente aonde você trouxe a sua doença. Porque desde o início ele já sabia. Ele sabe todas as coisas, nenhuma oração chega até ele anônima. Você é preciosa, você é precioso aos olhos de Jesus. Jesus, passa no meio do seu povo agora, Jesus. Toca essas chagas que estão abertas. Pessoas que foram iludidas, pessoas que estavam com uma vida super saudável, agora estão sobre uma cama. Pessoas que pensam 24 horas por dia, infelizmente, em interromper a sua vida. Jesus entra no seu quarto, Jesus senta ao lado da sua cama, Jesus coloca a mão sobre você. É o Jesus que te levanta, é o Jesus que te abraça, é o Jesus que te diz: tu és meu, tu és minha. Te amo, és preciosa, és precioso. Teu nome gravado está em minhas mãos. Eu sou o que sou. Sou um Deus de amor. Estou aqui para te curar. Entrega a sua ferida, entrega a sua dor, entrega seu desespero, entrega aquilo que você ama. Eu entrego todos os meus familiares que agora padecem, pessoas que estão recuperando de cirurgia, pessoas recuperando de doenças, pessoas que estão entrando em diagnóstico agora nesse momento, pessoas que acabaram de enterrar seus filhos, de uma dor que não tem lugar. Jesus visita você agora. É o Senhor, por isso nós estamos aqui, porque Ele nos uniu, Ele nos reuniu e disse: eu estou no meio de vós. Ele está no meio de nós. Deixa agora que o Senhor te leve ao lugar que Ele está te apresentando nesse momento. Você que está de olho fechado, você está vendo exatamente aonde Ele está. E Ele confirma com a sua palavra que Ele pensou as suas feridas. Está te trazendo abundância e segurança. Pode aplaudir o Senhor agora, que está realizando milagres, prodígios, não só aqui, mas no mundo todo. Deus seja louvado pelo dom da vida de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigado pelo sim de vocês. O Senhor te agradece e que o Senhor possa sempre levar todas as coisas da Canção Nova aos 4 cantos do mundo, porque a nossa missão é evangelizar. Louvado seja o nome do Senhor. Para sempre seja louvado.